Eu revelei um caso porque isso estava afetando o meu sono. Então, vou começar dizendo que entendo que o que fiz não foi exatamente certo, mas não me arrependo de nada. Resumo: minha vizinha de cima está tendo um caso e isso está atrapalhando o meu sono. Então, encontrei a esposa dele online e mandei uma mensagem para ela: problema resolvido. Minha vizinha de cima está tendo um caso com um homem casado há cerca de 4 meses. Eu não ligaria, mas como é um caso, ele vem em horários estranhos da noite e eles fazem aquilo muito barulhento, eu ouço muito, e isso me acorda e impede de dormir. Como sei que é um caso? Ele nunca passou a noite e o carro dele tem cadeirinhas de bebê. Um pouco de contexto: já tive problemas com minha vizinha de cima antes disso. Ela dava festas nas noites de segunda-feira, chegava em casa às 2 da manhã do trabalho, andando pelo apartamento e tendo conversas telefônicas barulhentas. Ela tem 40 anos dando festas com jovens de 20 anos, tendo casos e vivendo como uma adolescente. Tentei conversar com ela de maneira normal sobre minhas preocupações, mas ela não liga e tive que envolver a associação para parar as festas. Eu a odeio. Então decidi saber mais sobre esse homem misterioso. Pesquisei a placa do carro, encontrei um endereço, procurei o endereço e encontrei um nome. Peguei o nome, fiz uma busca nas redes sociais e encontrei os perfis do homem e da esposa. Fiz uma conta falsa e mandei uma mensagem para a esposa sobre o caso. Não o vejo há algumas semanas e estou dormindo muito bem. Eu coloquei vegetais em toda a minha comida para impedir que o filho da minha colega de quarto comece. A mãe ameaça com ação judicial. Eu, 26 anos, moro em uma casa alugada com uma mãe solteira, 30 anos, e seu filho, 6 anos. Eu tinha outra pessoa morando comigo, mas ela se mudou e a mãe se mudou para cá. Não me importo de morar com ela e seu filho. Está tudo bem e cada uma faz suas próprias coisas. Passo muito tempo na casa do meu namorado ou trabalhando. Nossos horários de trabalho não coincidem, então realmente não interagimos muito, mas quando interagimos, está tudo bem. Sem problemas aí. Quero começar dizendo que ela claramente tem dificuldades financeiras, mas não acho que isso seja uma desculpa. Eu também não ganho muito dinheiro. No entanto, percebi que minha comida desaparecia ou partes dela eram consumidas. Presumi que fosse o filho dela, então pedi para ela impedir que ele comesse minha comida. Falei calmamente sobre isso e ela apenas disse que faria isso. Não me incomodou muito no começo. Começou a me irritar quando eu chegava do trabalho esperando ter uma refeição de sobras na geladeira, apenas para ver que estava mexida ou simplesmente desaparecida. Continuei trazendo o assunto à tona e ela começou a ficar irritada com isso. Apenas observando-os, percebi que nenhum deles come vegetais. E, a julgar pela comida que era mexida e a comida que ficava intocada, qualquer coisa com verde era evitada. Frango ao molho laranja desaparecia, mas frango com brócolis ficava intocado. Então comecei a colocar vegetais em tudo. Acho vegetais deliciosos. E qualquer coisa verde ou que não seja batata não era comida. Então, eu poderia misturar alguns pimentões na comida e estaria tudo bem. Faço uma grande porção de vegetais com bastante frequência, então comecei a colocá-los em tudo que como. Se eu tivesse purê de batata sobrando, colocava vagens e misturava. Se tivesse batatas fritas com queijo e bacon sobrando, colocava brócolis por cima e misturava. Normalmente, minhas comidas caseiras já têm vegetais, mas comecei a garantir que tudo tivesse. Fiz uma panela de macarrão com queijo, a comida favorita do garoto, e coloquei couve de Bruxelas assada. Que, na verdade, é delicioso para mim e estou comendo mais vegetais, então é um ganho duplo. Ela parecia irritada, mas estávamos todas em casa quando fiz a panela de macarrão com queijo. Ela estava na sala e me viu pegar as couves de Bruxelas e perguntou: "O que você vai fazer com isso?" E eu as coloquei na panela. Ela disse que eu estava sendo egoísta e irritante. Eu apenas disse: "Eu gosto de couve de Bruxelas" e foi isso. Ela disse: "Precisamos de comida" e eu disse para ela ir comprar alguma. Ou parar de comprar apenas coisas pré-embaladas e seu dinheiro renderia mais. Acho que ela vê isso como um grande ato de vingança, mas eu simplesmente quero poder comer minha comida. Também quero acrescentar que compartilhar não é o problema. É esperar ter comida lá e não ter.
Muitas vezes, eu trabalhava o dia todo e chegava em casa esperando ter uma refeição e estava tudo acabado. Ou eu acordava com pressa e tinha minha comida pronta para comer de manhã, só para descobrir que tinha sumido. Então agora tenho que pular o café da manhã. Se ela simplesmente mandasse uma mensagem às vezes a ei, podemos comer asterisco item de comida asterisco, eu saberia e faria outros planos. Eu pararia para comprar comida ou saberia que teria que preparar algo quando chegasse em casa. Além disso, acho que comer o último pedaço da comida de alguém é loucura e rude. Se alguém faz uma grande panela de algo e você pede uma porção, tudo bem. Mas se alguém fez algo e só tem uma porção sobrando e você come sem permissão, isso é muito egoísta. Atualização. Tenho sido firme em colocar vegetais em tudo. Coloquei vegetais em coisas que nem mesmo havia pensado antes. Isso continuou e a mãe me chama de idiota, mas não admite que está comendo minha comida. Ela apenas me vê fazendo lasanha e adicionando aipo e pimentões entre as camadas, bufando de lado. A única coisa em que não consigo adicionar vegetais são nos lanches como chips ou quando faço brownies ou cookies. No entanto, isso é facilmente resolvido colocando os alimentos assados em um recipiente e mantendo-os no meu quarto. O mesmo com os chips. Como mencionei anteriormente, compartilhar não é o problema. Recentemente, o garoto bateu na minha porta e perguntou se poderia ter um saco de pipoca de micro-ondas. Eu disse sim e dei a ele. Tudo isso seria muito menos irritante se ela simplesmente mandasse uma mensagem em ei, posso pegar um pouco disso, e esperasse minha resposta antes de se servir. Eu entendo a situação da mãe porque ela claramente tem dificuldades para cozinhar e experimentar novos alimentos. Ela é mais velha do que eu e faz careta só de pensar em morder algo verde. E isso está se espalhando para o filho, mas isso não é desculpa. Alguns dias atrás, eu estava fazendo carne moída para tacos e, como de costume, ela estava observando sem olhar. Ela estava ao lado, observando cada movimento meu, mas tentando parecer normal. No dia anterior, fiz um prato que envolvia cogumelos refogados e pimentões cortados. Então, quando a carne estava quase pronta, abri a geladeira e ela surtou quando me viu segurando os cogumelos. Ela disse, nome do filho, odeia cogumelos, e eu simplesmente os joguei na frigideira e misturei junto com os pimentões cortados. Isso fez com que ela reagisse de uma maneira que nunca vi antes. Ela estava gritando e pisando forte pela cozinha enquanto o filho assistia. Senti pena do garoto por ter que ver a mãe agir assim. As pessoas estavam preocupadas que ela pudesse mexer na minha comida. Não acho que ela seja do tipo que faria isso, mas se fizesse, eu denunciaria isso imediatamente. Ela estava surtando, mas não pegou minha comida nem derrubou nada. Ela estava abrindo e batendo armários e tudo parecia muito bobo. Então ela começou a falar sobre como vai chamar as autoridades. Eu simplesmente disse claro e que ela precisa relaxar. Ela parecia genuinamente chateada e estressada, e eu disse a ela que entendo que ser mãe solteira é difícil, mas ela precisa usar melhor sua assistência governamental. Ela volta para casa com macarrão com queijo frio, sushi e frango dos alimentos preparados do supermercado e gasta tudo isso. Sugeri dispensas de alimentos e comprar ingredientes que durem, como batatas. Ela disse que eu estava sendo condescendente e que eu sempre tenho comida para comer. Isso é para abordar a questão de faça uma porção da sua comida e reserve para ela e o filho. Eu não ganho dinheiro suficiente para alimentar regularmente outras duas pessoas. Se de vez em quando ela pedisse algumas das minhas sobras, tudo bem. Mas isso estava acontecendo constantemente. Não é simplesmente dar as sobras que eu não comeria de qualquer maneira. Se eu fizer uma panela de algo, espero viver disso nos próximos dias. Se for comido, então meu dinheiro foi desperdiçado e eu tenho que ir às compras novamente e ajustar o orçamento para mais comida. Isso desperdiça meu tempo e dinheiro. Espero que tenham achado as histórias tão intrigantes quanto eu achei. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.